Desde o início dos tempos, quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do paraíso, todos os seres vivos compartilham de um mesmo destino inevitável: a morte. Esta é a única certeza que nós temos na vida. Mas por meio das páginas da Bíblia, encontramos 3 personagens enigmáticos que de alguma forma desafiaram essa realidade. Diferente de todos os outros seres que já passaram por este planeta, 3 homens deixaram de estar aqui na Terra e partiram para a glória ao lado de Deus, sem que para isso tivessem que morrer. Você consegue imaginar isso? Estar aqui e sem qualquer explicação, ser conduzido para a presença do Senhor sem que a sua carne tenha morrido antes? Como isso é possível? E será que Deus pode continuar levando pessoas para o céu ainda em vida? Neste vídeo nós vamos encontrar respostas para essas perguntas. E juntos vamos explorar as histórias dessas pessoas e descobrir os segredos que os tornam únicos. A partir de agora, esses exemplos de fé e devoção nos ajudarão a compreender melhor a grandeza e o mistério do plano divino. Mas antes de começarmos, eu peço que você clique em gostei, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho da notificação para você receber em primeira mão os próximos vídeos que eu colocar. Todo dia eu quero te ajudar a entender a Bíblia de uma forma muito simples, por isso venha caminhar junto comigo, tá bom? Então vamos lá. No capítulo 5 da sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo se referiu à morte como uma consequência do pecado original de Adão e Eva, que agora afeta todos os seres humanos. Veja o que ele disse: da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Mas de uma forma milagrosa, 3 homens desafiaram essa lógica. Eles partiram para a glória ao lado do Senhor sem que precisassem passar pela morte. Então agora nós vamos conhecer a história de cada uma dessas pessoas e entender por que isso aconteceu. O primeiro homem, Enoque. Enoque, o 7º patriarca descendente de Adão e bisavô de Noé, era um homem de fé inabalável e que nunca deixou de andar com Deus. Naquele tempo, o pecado e a maldade estavam dominando a terra e durante esses tempos tão difíceis, Enoque era uma luz solitária na escuridão que cobria todo o mundo. Os profetas do Antigo Testamento, inclusive, diziam que ninguém na terra era tão especial aos olhos de Deus como Enoque. E os estudiosos relatam que a intimidade entre Deus e este homem era tão forte que o Senhor entregava profecias, revelações e relatos misteriosos a respeito do próprio Senhor. E certo dia, enquanto Enoque caminhava e conversava com Deus, ele foi levado pelo Senhor para o céu aos 365 anos de idade, sem precisar passar pela morte. Veja o que a Bíblia diz: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Enoque também é mencionado no Novo Testamento, na carta aos Hebreus e na carta de Judas. Hebreus capítulo 11, versículo 5, diz que ele agradou tanto a Deus com a sua fé, que ele foi arrebatado. E já na carta de Judas, versículo 14 e 15, é citada uma profecia de Enoque de que um dia Deus iria julgar juntamente com seus escolhidos todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Ou seja, Enoque foi um homem que viveu 365 anos aqui na terra, mas o seu coração estava completamente voltado para as coisas do alto. E além de ser o bisavô de Noé, outro homem que também mudou a história da humanidade por causa da sua fé, Deus fez questão de fazer com que o seu filho Jesus viesse à terra através da linhagem de Enoque. E o segundo homem que não passou pela morte, Elias. Elias é considerado um dos maiores profetas de Deus que já passaram por esta terra. Ele foi um grande instrumento do Senhor em uma época de muita apostasia e idolatria em Israel. Ele viveu durante o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel no século 9 a.C. E Elias é conhecido por seus milagres e confrontos com os profetas de Baal, além da sua defesa fervorosa da fé e da adoração apenas ao Deus de Israel, em um momento em que aquela nação adorava diversos deuses pagãos. No livro de 1 Reis, capítulo 17, Elias profetiza que não haveria chuva nem orvalho em Israel até que ele dissesse o contrário. E assim aconteceu. Elias orou e a seca durou 3 anos e meio. Depois ele orou novamente e voltou a chover. A seca foi um castigo de Deus pela idolatria do rei Acabe, da rainha Jezabel e do povo de Israel. E essa seca se encerrou depois que Elias confrontou os profetas de Baal no Monte Carmelo.
Nesse episódio, Elias desafia os profetas de Baal a provar que o Deus deles é o verdadeiro, enquanto ele prova que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. E naquele monte, Elias diz para os profetas de Baal fazerem os seus deuses acenderem uma oferta queimada, mas nada acontece. Então, Elias ora ao Deus de Israel, que envia naquele momento fogo do céu para consumir a oferta, provando o seu poder. E após provar que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro, Elias ordena que o povo capture os 450 profetas de Baal, que são mortos em seguida pelo profeta. E a Bíblia mostra que Deus amava tanto Elias, que mesmo nos seus momentos de fraqueza, ele nunca o abandonou. Depois daquele confronto no Monte Carmelo, a rainha Jezabel ameaçou matar Elias, que fugiu para o deserto. E durante esse período, Deus enviou corvos para levarem comida para o seu servo. E depois, o próprio Deus marcou um encontro com Elias no Monte Horebe. E por mais que Elias tivesse sido odiado e perseguido por Acabe e Jezabel, eles não conseguiram matar o profeta. Isso porque o próprio Deus enviou um carro de fogo, puxado por cavalos flamejantes, que arrebatou Elias em um redemoinho. E assim como Enoque, Elias foi levado ao céu sem passar pela morte. A vida do profeta Elias foi tão marcada por sua fidelidade a Deus que futuramente Deus o fez aparecer para Jesus juntamente com Moisés no Monte da Transfiguração. E com certeza Jesus se fortaleceu muito com a presença desses dois servos de Deus. E o terceiro homem, Melquisedeque. É bem provável que você já tivesse conhecimento sobre a vida de Enoque e de Elias. Porém, são poucos os que já ouviram falar sobre Melquisedeque e menos pessoas ainda sabem que não há nenhum relato na Bíblia sobre a sua morte. Melquisedeque, o misterioso rei de Salém, aparece no livro de Gênesis, capítulo 14. Após Abraão ter resgatado seu sobrinho Ló e vencido uma batalha contra o exército de vários reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Em troca, Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo que ele havia adquirido naquela batalha. E a Bíblia não menciona o nascimento, a morte ou a genealogia de Melquisedeque, o que o torna um personagem enigmático e único na narrativa bíblica. É muito comum no Antigo Testamento encontrarmos uma apresentação de todos os grandes homens de Deus, mas nós não vemos isso sobre Melquisedeque. E essa ausência de informações tem levado a várias interpretações e especulações sobre a sua verdadeira identidade. Por exemplo, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 7 que o nome Melquisedeque significa Rei da Paz e descreve aquele homem desta maneira: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Essa passagem sugere que Melquisedeque é uma figura eterna, cujo sacerdote não depende de uma descendência familiar. Além disso, em Hebreus capítulo 7, do versículo 11 ao 17, é feita uma comparação entre Melquisedeque e Jesus Cristo. O autor argumenta que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem superior à do sacerdócio levítico. E essa comparação ressalta a importância e a eternidade do sacrifício e do sacerdócio de Jesus. Ao longo dos séculos, diversas teorias têm sido propostas para explicar a identidade de Melquisedeque. Algumas tradições judaicas e cristãs consideram Melquisedeque um ser humano comum, mas de grande santidade, enquanto outras teorias sugerem que ele poderia ser um anjo ou uma manifestação pré-encarnada de Jesus Cristo. E apesar das diversas interpretações, a figura de Melquisedeque continua sendo um símbolo de um sacerdócio eterno e perfeito. A sua história, mesmo que sem muitos detalhes, nos mostra a importância da fé e da dedicação a Deus. E através da sua atitude com Abraão e do dízimo que foi oferecido a ele, Melquisedeque também ensina sobre a importância da generosidade e de reconhecer o cuidado do Senhor. Resumindo, Melquisedeque é uma figura muito parecida com Jesus na Bíblia. No Antigo Testamento, muitos acontecimentos do passado têm um significado simbólico de algo que aconteceria no futuro. E é por isso que no Salmo 110, o versículo 4, mostra que as pessoas esperavam que o Salvador fosse um líder parecido com Melquisedeque. E a carta aos Hebreus fala muito sobre como Jesus é esse líder que todos esperavam. No passado, Abraão viu Melquisedeque como alguém que o ajudava a se conectar com Deus.
E assim também, as pessoas precisam de alguém para se aproximarem de Deus, e esse alguém é Jesus Cristo, a única maneira de sermos salvos. Enoque, Elias e Melquisedeque foram 3 homens que desafiaram a morte e se tornaram símbolos de fé e coragem. Suas histórias continuam vivas até hoje, nos lembrando que Deus tem poder sobre a morte e que nós podemos ter a esperança da ressurreição por meio de Jesus. E você pode estar se perguntando agora, mas será que Deus ainda pode levar as pessoas ao céu sem que elas passem pela morte? É claro que sim, irmãos. Deus não muda e o poder dele é o mesmo desde sempre. Porém, ele precisa nos mostrar que a morte é consequência do pecado e por mais que essa realidade seja triste e dolorosa, ela nos mostra que a vida aqui na Terra é muito passageira. Mas haverá um momento em que muitos de nós cristãos não passaremos pela morte, mas sim seremos levados por Jesus aos céus em vida. E esse acontecimento será conhecido como o arrebatamento. O apóstolo Paulo profetizou sobre este dia. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha isso, irmãos, Jesus Cristo vai voltar para levar consigo os cristãos que estiverem vivos, juntamente com aqueles que já morreram, para encontrá-lo nos céus. E eu não sei se a nossa geração vai presenciar o arrebatamento ou se nós encontraremos com o Senhor através da morte física. E sinceramente, eu não acho que você deve se preocupar com isso. O que você deve fazer é buscar ter a mesma intimidade com Deus que Enoque, Elias e Melquisedeque tiveram, porque independente da forma com que vai acontecer, o seu encontro com Deus na eternidade estará garantido. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, familiares e se inscreva aqui no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.